Pai, te agradecemos pelo dia que nos deste, a semana, providência, graça, bondade e misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas. Rogamos, ó Deus, as tuas bênçãos nesses momentos de instrução, de aprendizado da tua palavra, que sejamos por ela orientados em todas as coisas, que possamos te glorificar, te exaltar, que haja a exortação, o conforto, que tu possas, ó Deus, cumprir os teus santos e eternos propósitos para com cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar-se, irmãos, nós vamos dar a continuidade na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. A leitura será dos versos 11 a 14. Estamos nos aproximando do final da epístola. Eu creio que Deus tem, pela sua misericórdia, falado aos nossos corações. Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14. Nos diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O nosso Deus usou essa passagem para alcançar Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um dos pais da igreja no século III, um homem de Deus que praticamente consolidou boa parte da teologia que nós abraçamos na atualidade. Agostinho, antes de sua conversão aos 40 anos de idade, foi filho de uma mulher crente, mas logo ele se distanciou da fé, se formou em filosofia e, após uma vida de muito desperdício e devassidão, imoralidades, como o texto diz, impudicícias e dissoluções, foi convertido ao Evangelho, já com 40 anos de idade. Naquele tempo, século III, 40 anos seria a terceira idade. Se tornou um dos gigantes da fé e enfrentou com muita coragem o ceticismo, a falta de fé, os hereges e os falsos profetas de seu tempo. E o que Deus usou? Essa passagem que nós acabamos de ler. Deus usou essa passagem para promover essa mudança na vida de Agostinho. Uma das razões pelas quais os judeus não aceitaram a Jesus como o Messias prometido, eles ainda não aceitam tanto a sua vinda, a sua pessoa e as coisas que ele fazia, não correspondiam às expectativas que eles acalentavam em seus corações e ainda acalentam a respeito da chegada do reino de Deus. Os judeus esperavam uma pessoa poderosa, muito por certo, alguém da alta sociedade, que comandaria os exércitos de Israel para libertar os judeus da opressão e do domínio dos estrangeiros. Esse era o grande sonho que eles tinham, libertação. E eles entendiam que quando isso acontecesse, finalizaria o reino deste mundo e seria instaurado o que eles chamam de o reino do Messias. E quando Jesus chega como um filho de carpinteiro, uma profissão comum, um filho de um pedreiro, de uma empregada doméstica, de uma secretária do lar, seguido por uma multidão de pecadores, pessoas que não eram tão importantes, tão renomadas, tão bem vistas, obviamente que os judeus não lhe deram a devida credibilidade. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A Bíblia diz que em dado momento Jesus parou por fora de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade alta, fica no alto da montanha. Jesus olhou para Jerusalém, começou a chorar, a lamentar e dizer o seguinte: ó Jerusalém,
como eu quis reunir a todos vocês, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Até os discípulos tiveram dificuldade de assimilar o reino de Cristo. Os evangelhos vão falar recorrentemente a respeito da chegada desse reino. Jesus anunciou a sua chegada, ou a chegada do reino, em Mateus 1,15, em tantas outras passagens, mas não exatamente como os judeus idealizavam. O reino veio por meio de Cristo, mas nós temos de compreender que o reino já veio de forma inaugural. Portanto, o reino estava presente, mas não ainda de forma completa, de forma plena, de forma absoluta. Então, em sua primeira vinda, o Senhor Jesus tinha como objetivo claro, definido, morrer pelos pecados daqueles os quais ele haveria de salvar. Em sua segunda vinda, aí sim, será a manifestação de toda a glória, ou toda a sua glória e esplendor, no estabelecimento, aí sim, pleno, total, completo, do reino de Deus. Portanto, a igreja de hoje vive o que os teólogos chamam de já, mas ainda não. Nós estamos entre duas vindas. Jesus já veio, já morreu na cruz para limpar os nossos pecados e nós estamos aguardando a segunda vinda. Portanto, estamos presos entre duas vindas. Já fomos perdoados, mas ainda somos imperfeitos. O Senhor Jesus já nos perdoou todos os pecados, mas ninguém aqui é perfeito. Já, mas ainda não. Satanás já está derrotado, como diz diversos textos da Bíblia, mas a própria Bíblia diz que o diabo anda em nosso derredor como um leão faminto, rugindo, procurando alguém para tragar, comer, despedaçar em seus dentes. Já, mas ainda não. Já temos a vida eterna. Isso é certo, a Bíblia diz isso. Mas se Jesus não voltar, todos nós estamos sujeitos e passíveis da morte física. Algo que muitos temem. Parece algo estranho, né? Já, mas ainda não. Já participamos dos poderes do mundo vindouro, seja pela leitura da Bíblia, pelas orações, já percebemos a presença do nosso Deus, mas atravessaremos por sofrimentos, por tribulações e por provações. Já, mas ainda não. Isso daí, irmãos, é o resultado de vivermos entre duas eras, entre dois tempos. Dois períodos coexistem. Somos cidadãos brasileiros, como diz a Bíblia, cidadãos deste mundo, mas ao mesmo tempo somos cidadãos dos céus. Duas cidadanias. As coisas do presente século nos atraem, de certa forma nos atrapalham, e com frequência as coisas do presente século podem dificultar em muito a nossa vida. E quando nos percebemos entre duas eras, a nossa real localização, compreendemos porque muitas vezes Deus parece não responder ou intervir. Porque muitas vezes Deus parece não se importar. Veja o que ele diz, o verso 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, a partir desta visão de mundo, na presente passagem, Paulo exorta os crentes a despertarem do seu sono. Essa é a nossa temática, o despertar do sono, porque o dia está chegando. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Despertar do sono é que nós não devemos viver como as pessoas da noite, mas como pessoas que aguardam o raiar do dia. As pessoas da noite vivem em devassidão, vivem dissolutamente. Há certas cidades, em Brasília nós temos certos locais, determinados locais, que durante o dia é um tipo de paisagem, à noite tudo vira, tudo muda. Setor Comercial Sul, que é um dos locais, digamos assim, de muita negociação, de muita efervescência comercial. Durante o dia, os bancos funcionam, as financeiras, os escritórios de advocacia, tantas coisas acontecem ali, tantos negócios. Mas à noite são outros negócios. É a prostituição,
as drogas, de modo que a paisagem do local à noite muda completamente. Paulo está dizendo isso, que nós não temos que viver como as pessoas da noite, cometendo todo tipo de devassidão e se escondendo nas trevas. Mas nós devemos viver como aqueles que aguardam o amanhecer. Certamente, a maioria de nós, pelo menos eu, na minha região aqui de Brasília, em Ceilândia, tínhamos uma bestagem no Ano Novo que era aguardar o dia amanhecer. Você tinha de 31 de dezembro para 1º de janeiro, todo mundo ficava ali conversando, havia os fogos, os cumprimentos, e ficávamos ali até 5h30, 6 horas da manhã, esperando o sol nascer. Aí íamos dormir. Era assim que funcionava. Então nós ficávamos naquela expectativa de que o sol nascesse no primeiro dia do ano. E Paulo está dizendo mais ou menos isso. Os cristãos vivem nessa expectativa, é isso que os move nesse mundo. E daí, a primeira lição que eu quero tirar é que já é hora de despertar, verso 12. E o isto que Paulo usa aí no verso 11, né, e também ele fala da hora de despertar, e digo isto, isto se refere a tudo aquilo que Paulo já tratou até aqui, especialmente do capítulo 12, que são as suas aplicações. Os romanos estavam absolutamente cientes do tempo que estavam vivendo. Eles sabiam que Jesus já havia vindo, eles sabiam da rejeição dos judeus ao Senhor, a ação do Espírito Santo em redimir um povo, da volta iminente de Jesus, a necessidade e prioridade de pregar o Evangelho a todas as nações. Eles sabiam, eles estavam cientes de tudo isso, e eles viviam em torno disso, em torno daquilo que eles já conheciam e já haviam experimentado do Senhor. E a igreja na atualidade não deve ser diferente. O despertar do sono é estar ciente de seus valores, da sua missão, da guerra cultural, ansiar pela segunda vinda de Cristo. Quando nós vemos esses absurdos, seja de ideologias esquerdistas, seja de governos que querem destruir a igreja, nós temos que ver onde nós estamos, o que Deus já fez na história da igreja. E perceber e ter um anseio por Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quando nós percebemos que a sociedade não tem mais jeito, e nós vamos lutar até as nossas últimas forças contra tudo, mas parece que andamos em movimentos cíclicos. Há momentos que a igreja avança, há momentos que a igreja é oprimida, e a gente vai até a vinda do Senhor assim. Eu penso que quando a igreja é oprimida, é justamente para despertar esse anseio por Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Estes valores do reino devem estar presentes no nosso coração. E a exortação despertar do sono é um combate, irmãos. É um combate à letargia, à frieza e à indiferença em relação às realidades do Evangelho do Senhor. O esfriamento espiritual. A maior parte do tempo, nós vamos nos envolver com os cuidados legítimos e até mesmo imprescindíveis, necessários, com as nossas famílias, com a nossa saúde, com as nossas finanças, com os interesses que temos no dia a dia. O problema não está em cuidar dessas coisas, mas em não viver estas coisas à luz da última badalada do relógio. O Senhor Jesus pode voltar hoje à noite. Hoje à noite. E talvez nos achar muito preocupados com as demandas dessa vida. Muito preocupados. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão na noite. Eu nunca vi um ladrão que vai invadir uma casa anunciar, mandar um bilhete, um recado. Olha, eu vou invadir sua casa hoje à noite. Pode deixar o café quente na garrafa. Nunca vi isso. O ladrão vem repentinamente, de forma surpreendente. Então é preciso abandonar a letargia em relação à segunda vinda do Senhor. A presente era não vai durar para sempre. Precisamos despertar do sono, porque a salvação está mais próxima. Essa é uma das razões que Paulo apresenta aqui. A salvação é mais do que perdão de pecados. Quando nós pensamos em salvação, nós pensamos em toda aquela ordem de salvação. A justificação, ou seja, o perdão completo, a absolvição completa da condenação, a santificação, que é exatamente onde nós estamos,
nesse processo da salvação, a santificação, que é estarmos aprendendo a sermos mais parecidos com Jesus, mais e mais parecidos com o Senhor, um caráter formado conforme Cristo Jesus, moldado a Ele, e por fim, a salvação estará completa em nossa glorificação, quando finalmente nós vamos ter a tomada de novos céus e de nova terra. Então, meus irmãos, nós temos de viver nessa expectativa. O despertar do sono é estar atento a essa segunda vinda de Jesus. Segundo, como vivem as pessoas que conhecem esse tempo, que sabem que estão entre duas eras, que sabem que a qualquer momento tudo vai mudar. Num piscar de olhos, tudo muda. E aí Paulo fala dos versos 12 a 14, especialmente o 13 e o 14, deixar as obras das trevas, e que é tudo aquilo que as pessoas fazem no escuro ou em segredo, quando ninguém está olhando. E aí ele fala, revistamo-nos das armas da luz. A arma aqui não é necessariamente algo de combate, de ofensiva, mas é a armadura, é proteção em relação às coisas deste mundo. E aí Paulo, de forma bem resumida, ele exorta aqueles irmãos que vivam de modo decente, que são os atos feitos diante de outras pessoas. E Paulo aqui está combatendo muito diretamente o que era aceito como normal, as orgias romanas, o sexo pecaminoso e as bebedices desenfreadas. Isso era normal, isso era aceitável, isso era aplaudido em Roma. E Paulo diz, olha, isso não deve existir entre o povo de Deus. Os preceitos do Senhor nunca mudam, são os mesmos. E aí Paulo insere aí nessa nova vida, aqueles que têm ciência de estarem entre duas eras, longe de discórdias, de ciúmes, de invejas. É algo que vai acontecer com regularidade em todo lugar, inclusive na igreja. Então Paulo combate isso. E aí ele finaliza dizendo, revesti-vos de Cristo, revesti-vos do Senhor. É se apropriar do poder de Cristo, ou do Cristo ressurreto, e depender unicamente desse poder. Nossa força está em Cristo, e não em nós mesmos. E ele finaliza dizendo, para não dispor a carne às concupiscências. As concupiscências podem dizer respeito a desejos que não podem ser satisfeitos de maneira lícita. Desejos fortes na carne. Ou seja, Paulo diz, não dê chance, não dê lugar à sua carne, mas revista-se de Cristo. Eu quero finalizar, irmãos, com algumas aplicações práticas, embora eu já tenha feito muitas aqui ao longo desse estudo. A primeira delas é que nós estamos num limiar de um novo tempo. Mas até lá, estamos nessa tensão do já, mas ainda não. É importante que tenhamos ciência disso. Já, mas ainda não. E a exortação que corre a todos nós essa noite é que vivamos em santidade, deixando tudo aquilo que está relacionado às obras das trevas e vivendo de maneira digna do Senhor. E se as pessoas olhassem para nós, como que elas iriam nos descrever? Ou como que você se descreveria? Avançando para o processo de santificação, cada dia lutando contra a sua carne, ou de certa forma adormecido? Como que seria a sua avaliação, ou como que as pessoas avaliariam? Eu estou com um problema que sempre pela manhã, isso não é de agora, tenho procurado tratamento, os meus 2 braços ficam dormentes. Os 2. Às vezes acordo, eu não sinto nenhum dos 2. E teve um dia que aconteceu algo que foi bastante curioso. Um braço estava dormente e ele estava no meu rosto. Os irmãos sabem que quando ele fica dormente, ele perde o calor e torna-se algo até estranho. Agora você imagina eu acordando com a mão gigante no rosto. Eu acordei, levei aquele susto, empurrei a mão, ela bateu na parede e veio um tapa. Aí é que eu fiquei assustado mesmo. Não entendi nada. Depois eu vi que o braço estava dormente.
como que você se descreveria nessa jornada de fé? Avançando num caminho de santificação, progredindo cada vez mais, ou adormecido? Sabe de algumas verdades, mas está adormecido. Não tem mais sensibilidade pelas coisas do Senhor. Isso não mexe mais. É algo que nós precisamos avaliar com sinceridade. Então, a exortação de Paulo: já é hora de vos despertardes do sono. Que o Senhor nos ajude a sairmos do sono e a nos envolvermos mais e mais com Ele mesmo, para a glória dEle. Amém. Nós vamos orar para finalizar a nossa filmagem. Depois nós vamos à nossa reunião de orações. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua provisão, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado a cada um de nós, aos nossos corações, e nos compelido ao centro da Tua vontade. Ó Deus, que o Teu Espírito possa aplicar essas palavras à nossa condição de vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém.